A graça e a paz de Jesus Cristo. Seja muito bem-vindo a esse canal que compartilha leituras, estudos, meditações e reflexões com base nos capítulos da Bíblia. Nós estamos gravando um curso sobre o livro de Atos dos Apóstolos. E nessa aula, que é a aula 2, nós vamos falar a respeito da descida do Espírito Santo. É sobre esse aí os assuntos que estão retratados aqui no capítulo 2. Então, vamos à leitura. Versículo 1. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Então, o primeiro ponto dessa aula é o seguinte: o que é Pentecostes? Pentecostes vem do grego Pentecoste e significa 50. No livro de Levítico, no capítulo Aqui em Levítico, no capítulo 23, nós vemos que Deus fala a respeito de algumas solenidades que o povo de Israel deveria cumprir. Então vamos ler aqui alguns versículos. Veja aqui, versículo 1. Depois falou, Levítico 23, 1. Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: As solenidades do Senhor que convocareis serão santas convocações. Estas são as minhas solenidades. Deus aqui então disse para Moisés orientar o povo de Israel para que fizessem algumas solenidades, ou seja, algumas festas que eram festas santas. Santo vem da palavra kadosh ou kadash, que significa separado. Então, quando nós lemos aqui que Deus fala que ele queria algumas festas santas, essas festas eram festas para o Senhor. Eram festas reservadas para adorar a Deus. Então, por isso que o versículo 2 fala que eram santas convocações. Aí veja aqui, no versículo 3: 6 dias obra se fará, mas o sétimo dia será o sábado do descanso. Santa convocação. Nenhuma obra fareis. Sábado do Senhor é em todas as vossas habitações. Então, a primeira solenidade que Deus estabeleceu que o povo de Israel deveria obedecer é guardar o sábado. O povo deveria trabalhar 6 dias, o sétimo dia deveria ser dedicado para o descanso. Deveria ser reservado um tempo para adoração ao Senhor. Aí depois, versículo 4: Estas são as solenidades do Senhor, as santas convocações que convocareis no seu tempo determinado. Ou seja, vai ter várias convocações, cada uma vai ser no seu tempo determinado. 5. No mês primeiro, aos 14 do mês, pela tarde, é a Páscoa do Senhor. Lá no livro de Êxodo, Deus disse para Moisés que aquele dia que eles saíram da terra do Egito seria o primeiro mês do povo de Israel para adorar ao Senhor. Então Deus aqui no Levítico 23 está relembrando Moisés, dizendo assim: no primeiro mês, no dia 14 pela tarde, é a Páscoa. É o dia de vocês lembrarem que vocês saíram da terra do Egito e que vocês receberam a passagem. Páscoa significa passagem. Significa que eles passaram do Egito para a liberdade. E a Páscoa significa que eles receberam o livramento. No livro de Êxodo consta lá que Deus ordenou que o povo de Israel matasse um cordeiro, pegasse o sangue e marcasse as ombreiras das portas, porque o anjo passaria e mataria o primogênito, tanto das pessoas quanto dos animais, de todos os que estavam no Egito. Mas todas as portas em que houvesse a marca do sangue, o anjo passaria e não mataria os primogênitos. Naquela noite, os primogênitos do Egito morreram, e o faraó, quando perdeu o seu primogênito, gritou e disse para que libertassem o povo de Israel do Egito, para que fossem embora. Então houve a marca do sangue nas portas, e eles saíram.
da terra do Egito. Para completarmos esse estudo, eu abri aqui em Êxodo capítulo 12. Veja o que está escrito aqui, ó. Êxodo 12. E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo, verso 2: Este mês vos será o princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Versículo 3: Falai a toda a congregação de Israel, dizendo, aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. 4. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho, perto de sua casa, conforme o número das almas, conforme o comer de cada um. Fareis a conta para o cordeiro. Verso 5. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. Verso 6. E o guardareis até ao 14º dia deste mês. Veja que o texto fala que era para guardar o animal até o dia 14 daquele mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. Versículo 7. E tomarão do sangue e poloão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Verso 8. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargosas a comerão. Esse texto aqui tem uma simbologia. Quando Deus disse para que o povo comesse a carne assada no fogo com pães asmos, Deus estava dizendo que a carne era o sacrifício pelo povo de Israel. Os pães asmos são pães sem fermento. E o pão sem fermento significava que eles haviam escapado às pressas do Egito para a libertação. Ervas amargosas é uma lembrança do tempo em que o povo de Israel ficou no Egito como escravos. Eles estavam ali como escravos e eles estavam comendo aquelas ervas amargosas para lembrar: aqui no Egito, onde nós estamos, o que existe é escravidão, o que existe é amargura. Aí veja o versículo 9: Não comereis dele nada cru, nem cozido em água, senão assado ao fogo, a cabeça com os pés e com a fressura. 10. E nada dele deixareis até pela manhã, mas o que dele ficar até pela manhã queimareis no fogo. Versículo 11. Assim, pois, o comereis: os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Então veja que o versículo 11 fala que o povo deveria estar vestido, né? Os vossos lombos cingidos, significa que era para eles estarem com roupas de quem está arrumado para sair, de quem estava preparado para sair. Os vossos sapatos nos pés estejam com os sapatos, como quem está pronto de saída, e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Versículo 12. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo primogênito na terra do Egito, desde os homens até aos animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. 13. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, ou seja, praga de morte, quando eu ferir a terra do Egito. Versículo 14. E este dia vos será por memória, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor nas vossas gerações. O celebrareis por estatuto perpétuo. Aí no versículo 15 fala assim, ó: 7 dias comereis pães asmos. Ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado, ou seja, pão fermentado, desde o primeiro até o 7º dia, aquela alma será cortada de Israel. E ao primeiro dia haverá santa convocação. Também ao 7º dia tereis santa convocação. Nenhuma obra se fará neles, senão o que cada alma houver de comer. Isso somente aprontareis para vós. Ou seja, eles deveriam só preparar a refeição no primeiro dia, nada mais. Aí vem o versículo 17. Guardai, pois, a festa dos pães asmos, porque naquele mesmo dia tirei vossos exércitos da terra do Egito
pelo que guardareis este dia nas vossas gerações por estatuto perpétuo. Então eles deveriam guardar a Páscoa, depois eles deveriam, todo dia 14 do primeiro mês, que foi o mês em que eles saíram da terra do Egito, eles deveriam celebrar a Páscoa. Depois fazer uma santa convocação no primeiro dia, colocar 7 dias comendo pão sem fermento, lembrando que não teve tempo deles prepararem pão com fermento porque eles saíram às pressas do Egito. É uma forma de lembrarem, nós saímos do Egito às pressas, por uma ordenança do Senhor. Aí vem o versículo 18: no primeiro mês, aos 14 dias do mês à tarde, comereis pães asmos até 21 do mês à tarde. Por 7 dias não se ache nenhum fermento nas vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado, aquela alma será cortada da congregação de Israel, assim o estrangeiro como o natural da terra. Nenhuma coisa levedada comereis em todas as vossas habitações, comereis pães asmos. Chamou, pois, Moisés a todos os anciãos de Israel e disse-lhes: escolhei e tomai, vós, cordeiros, para vossas famílias e sacrificai a Páscoa. Então veja que esse texto de Êxodo, capítulo 12, nos fala como foi que foi instituída a Páscoa. E a Páscoa original é essa Páscoa de Êxodo, capítulo 12. Êxodo é o segundo livro da Bíblia, fala a respeito da saída. Êxodo significa saída. Foi a saída do povo de Israel do Egito para um novo tempo de relacionamento com Deus. A libertação do Egito, que simboliza a libertação do mundo, a libertação para a liberdade. E como que foi a Páscoa? Houve o sacrifício de um cordeiro, houve a coleta do sangue desse cordeiro para se colocar na porta da casa, para que quando o Senhor passasse pela porta e ele visse a marca do sangue, ele não aplicasse a praga da morte dos primogênitos. Ou seja, o povo de Israel recebeu o livramento da morte em razão da marca do sangue. Isso significava a Páscoa. E isso aconteceu no dia 10. Deus mandou Moisés preparar o povo para que eles reservassem o cordeiro para que fosse sacrificado no dia 14 daquele mês. E Deus deu uma ordem: depois de que vocês saírem daqui, todo dia 14 do primeiro mês, vocês vão comemorar a Páscoa. E nos 7 dias depois da Páscoa, vocês vão comer pães asmos. Isso vai ser como uma festa, uma solenidade, em que vocês convocam o povo para lembrar que durante 7 dias, para comer pão sem fermento, lembrando que foi com pressa que o Senhor nos arrancou do Egito. Não houve tempo para preparar pão para aguardar a fermentação. Foi necessário que o pão fosse feito diretamente sem o fermento. Agora, voltando para o texto de Levítico, no capítulo 23, nós vamos, agora que nós já vimos a Páscoa, nós vamos entender aqui essas santas convocações, né? 6 dias, aqui no versículo 3, 6 dias obra se fará, o 7º dia será o de descanso. Então, a primeira solenidade era guardar o sábado, né? O sábado era guardado ao Senhor. Veja aqui no versículo 4. Estas são as solenidades do Senhor, as santas convocações que convocareis no seu tempo determinado. A primeira, no mês 1º, aos 14 do mês, pela tarde, é a Páscoa do Senhor. Então veja que aqui em Levítico 23, Deus só está mandando Moisés lembrar do que ele determinou quando eles saíram do Egito. Que todo dia 14 do mês em que eles saíram do Egito seria a festa da Páscoa. Então, quando Jesus comeu a Páscoa com os discípulos, eles comeram a Páscoa para comemorar a saída do Egito. Eles estavam obedecendo o Antigo Testamento. Por isso que quando nós lemos os evangelhos e nós vemos Jesus comemorando a Páscoa é um evento que já existia. E Páscoa significa passagem. Passagem
da escravidão para a liberdade, passagem do Egito para Canaã, para a terra prometida. Aí vem o versículo 6, e aos 15 dias deste mês é a festa dos pães asmos, ou seja, no dia seguinte, no dia 14 do mês, comemora a Páscoa, no dia seguinte começa a festa dos pães asmos, de 7 dias, que nós lemos ali em Êxodo 12. Então no primeiro dia faz a convocação da festa, 7 dias come pães asmos. Aí no primeiro dia tereis a santa convocação, nenhuma obra servil fareis, mas 7 dias oferecereis oferta queimada ao Senhor, ao 7º dia haverá santa convocação, nenhuma obra servil fareis. Aí versículo 9, e falou o Senhor a Moisés dizendo, fala aos filhos de Israel e dize-lhes, quando houverdes entrado na terra, que vos hei de dar, e cegardes a sua cega, então trareis um molho das primícias da vossa cega ao sacerdote. Cega significa colheita. Então, Deus falou assim, no dia 14 vocês vão comemorar a Páscoa, depois vocês vão fazer 7 dias da festa dos pães asmos, festas de pão, para comer pão sem fermento. Aí depois, aqui no versículo 9 e 10, Deus falou para Moisés assim, fala para o povo de Israel que quando eles entrarem na terra que eu vou dar para vocês, aqui temos que lembrar, eles ainda não tinham chegado em Canaã. Eles estavam caminhando no deserto em direção à terra prometida. Então Deus aqui está orientando Moisés, avisa o povo que quando eles entrarem na terra, e cegardes a sua cega, ou seja, e fizerem a colheita, né, a primeira colheita, então vocês vão trazer um molho, ou seja, das primícias, vão retirar uma parcela das primícias, das primeiras coisas, dos primeiros mantimentos que vocês colherem da colheita para o sacerdote. Versículo 11, e ele moverá o molho perante o Senhor, para que sejais aceitos ao seguinte dia do sábado, e moverá o sacerdote. Ou seja, era para entregarem o molho. E no versículo 12, e no dia em que moverdes o molho, preparareis um cordeiro sem mancha de 1 ano em holocausto ao Senhor. Então eles tinham que pegar uma parte da colheita, pegar as primícias e entregar para o sacerdote. O sacerdote tinha que esperar passar o sábado. No dia seguinte do sábado, o sacerdote movia o molho, mexia naquelas primícias, né? E depois ele esperava que a família preparasse um cordeiro sem mancha de 1 ano para ser sacrificado ao Senhor. Versículo 13, e sua oferta de manjares serão 2 dízimas de flor de farinha amassada com azeite, para oferta queimada em cheiro suave ao Senhor, e a sua libação de vinho, o quarto de 1 hin. Então veja aqui que o povo também tinha que oferecer uma medida de farinha assada com azeite para ser oferta queimada como cheiro suave para o Senhor. Um quarto de 1 hin de vinho. Versículo 14, e não comereis pão, nem trigo tostado, nem espigas verdes, até aquele mesmo dia em que trouxerdes a oferta do vosso Deus. Estatuto perpétuo é por vossas gerações em todas as vossas habitações. Ou seja, eles tinham que fazer uma coisa e tinham que jejuar. Porque veja, eles tinham que coletar esse material, 2 dízimas de flor de farinha amassada com azeite, né, para ser cheiro suave para o Senhor, 1 quarto de 1 hin de vinho junto tinha que ser oferecido. Isso era oferta. Aí eles não podiam comer pão, nem trigo tostado, nem espigas verdes, até o dia em que eles trouxessem essa oferta. Tinham que trazer esse cordeiro de 1 ano sem nenhuma mancha, para que fosse oferecido pelo sacerdote. Aí depois 15, depois para vós contareis, desde o dia seguinte ao sábado, desde o dia em que trouxerdes o molho da oferta movida, 7 semanas inteiras serão. Então veja, eles tinham que contar 7 semanas, são 7 vezes 7. 7 vezes 7 dá 49 dias. Então eles tinham que fazer no dia 14 do primeiro mês que eles saíram do Egito a Páscoa. No dia 15, que era o dia seguinte, 7 dias a festa dos pães asmos. Depois, quando eles entrassem na terra, eles iam fazer a primeira colheita. E toda vez que eles pegassem a primeira colheita, eles tinham que
pegar um molho, uma parte das primícias, entregar para o sacerdote, e daí eles tinham que matar um cordeiro de 1 ano sem mancha. Depois eles tinham que preparar 2 dízimas de flor de farinha amassada com azeite assado para ser oferta de cheiro suave ao Senhor, e 1/4 de um hin de vinho. E tinham que jejuar, não comer trigo, nem trigo tostado, nem pão, nem espiga verde, até o dia de fazer o sacrifício do cordeiro. E aí depois eles tinham essa festa aqui, tem um nome. O nome dessa festa aqui, que eles pegavam as primícias, ficou chamado como a festa das primícias. Então tinha a Páscoa, depois tinha a festa dos pães asmos, depois tinha a festa das primícias, e aí depois da festa das primícias, ó, versículo 15, eles tinham que contar 7 semanas inteiras. Aí versículo 16, até ao dia seguinte, ao 7º sábado, contareis 50 dias. Então oferecereis uma nova oferta de manjares ao Senhor. Então veja que depois de passarem 7 semanas inteiras, que é 7 vezes 7, 49, no dia seguinte, ao último sábado, que seria o dia 50, eles deveriam oferecer uma nova oferta de manjares ao Senhor. Qual que era essa oferta? Versículo 17. Das vossas habitações trareis 2 pães de movimento, de 2 dízimas de farinha serão, levedados se cozerão, primícias são ao Senhor. Então aí eles ofereciam essa oferta depois das primícias, eles ofereciam, ó, esses pães que eles ofereciam no dia 50 eram levedados, podia colocar fermento. Por que que podia colocar fermento? É como, isso tem uma simbologia. É como quem diz, depois que nós saímos da terra do Egito, agora nós recebemos a tranquilidade. Agora o Senhor nos colocou em nossa terra e nós tivemos o tempo de preparar a nossa terra, plantar, organizar a nossa casa, as nossas famílias aqui nessa terra prometida. Tivemos tempo de esperar 7 semanas, tivemos tempo de fazer a colheita do trigo, de realizar a preparação do alimento para podermos oferecer a Deus. Então é uma forma de dizer, agora nós podemos agradecer. Então, aí versículo, também com o pão oferecereis 7 cordeiros sem mancha de 1 ano, e 1 novilho e 2 carneiros, holocaustos serão ao Senhor com a sua oferta de manjares e as suas libações por oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. Também oferecereis um bode para expiação do pecado e 2 cordeiros de 1 ano por sacrifício pacífico. Então o sacerdote os moverá com o pão das primícias, por oferta movida perante o Senhor. Com os 2 cordeiros, santidade serão ao Senhor para o sacerdote. E naquele mesmo dia apregoareis que tereis santa convocação. Nenhuma obra servil fareis. Estatuto perpétuo é em todas as vossas habitações, pelas vossas gerações. Então, nesse texto de Levítico 23, nós vemos aqui de onde que vem o Pentecostes. O Pentecostes era o dia 50, o dia seguinte ao 7º sábado, contando 7 semanas. 7 vezes 7 dá 49. Então eles faziam uma festa para agradar ao Senhor, depois para oferecer as primícias ao Senhor. Voltando aqui para Atos dos Apóstolos, agora no capítulo 2, nós vemos aqui, ó, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Então, quando a gente lê aqui que o evangelista Lucas, que é o autor do livro de Atos dos Apóstolos, como nós já comentamos na aula 1, quando nós falamos da autoria do livro de Atos dos Apóstolos, ele fala assim, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Ou seja, no dia em que o povo de Israel tinha por hábito fazer essas comemorações. Eles já tinham recebido essa ordem de Moisés. Eles estavam ali, eles faziam esses sacrifícios. Então, no dia de Pentecostes, ou seja, no dia que era ali para eles comemorarem essas festas das primícias, os discípulos estavam reunidos ali. Agora aqui,
nós temos que prestar atenção numa coisa. Vamos voltar para o capítulo 1. Vamos lembrar aqui que Jesus, depois que ressuscitou, ele ficou durante 40 dias aparecendo para os discípulos, certo? Nós comentamos isso na aula 1, que, veja aqui no capítulo 1, aqui no versículo 3, ó. Vamos ler aqui desde o fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera. Verso 3, aos quais também, depois de ter padecido, ou seja, depois de ter morrido, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando do que respeita ao reino de Deus. Vamos lembrar que quando Jesus fez a sua ceia, ele comeu a Páscoa com os discípulos. Ele comeu a Páscoa com os discípulos e depois da Páscoa, a festa de Pentecostes ocorria 50 dias depois, conforme nós acabamos de ler ali em Levítico, certo? Que eram 7 vezes 7, 7 vezes 7 dias, 7 semanas. Aí no dia 50 se comemorava o Pentecostes. Veja que ocorreu a Páscoa, Jesus morreu no período da Páscoa. Porque Jesus morreu nesse período da Páscoa para mostrar que o sangue que foi derramado na porta e que libertou o povo de Israel do Egito, agora Jesus era o Cordeiro. Ele foi o Cordeiro que foi sacrificado e o sangue dele derramado naquela cruz era o mesmo sangue que foi colocado nas portas, lá no Egito. E aí depois Jesus ressuscitou no terceiro dia, no domingo. Enquanto isso, estava contando da Páscoa 50 dias. Jesus ressuscitou no terceiro dia e ele ficou cerca de 40 dias. Veja, o versículo 3, Lucas nos revela que Jesus ficou aparecendo para os discípulos por um espaço de 40 dias, falando das coisas do reino de Deus para os discípulos. Ele aparecia uma vez, aparecia outra e falava das coisas do reino de Deus para os discípulos. Agora vem o versículo 4, ó, Atos 1. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele, de mim ouvistes. Versículo 5, porque, aí Jesus falando para os discípulos, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. Veja que aqui, se nós levarmos em consideração que Jesus morreu na Páscoa e que da Páscoa para o Pentecostes são 50 dias, Jesus ressuscitou no terceiro dia. Então vamos dizer que no terceiro dia tem 3 dias de contagem. Mais 40 dias que Jesus ficou aparecendo para os discípulos, totalizam 43 dias. Faltavam 7 dias para completar 50 dias da Páscoa para o Pentecostes, que seria o 50º dia. Então Jesus fala para os discípulos assim, foram as últimas palavras de Jesus. João vos batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. Jesus já sabia que 7 dias depois, quando fosse o dia de Pentecostes, eles seriam batizados com o Espírito Santo. Veja que Jesus realmente sabia todo o seu ministério. Jesus, ele ficou com os discípulos, mesmo depois de ressuscitado, por um período de 40 dias, aparecendo e conversando com eles, até que faltassem apenas 7 dias para dar o Pentecostes. Aí sim, Jesus veio e deu essas últimas orientações, falando que eles tinham que aguardar que o Espírito Santo viesse para eles, para depois eles serem testemunhas dele, em Jerusalém, em toda a Judéia, na Samaria e até os confins da terra. Vamos continuar a ler aqui o versículo 6. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo, Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Versículo 7, e disse-lhes, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas, versículo 8, mas recebereis
a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Versículo 9. E quando dizia isto, vendo-o eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. Versículo 10. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 varões vestidos de branco. Versículo 11. Os quais lhes disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. Versículo 12. Então voltaram para Jerusalém do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, à distância do caminho de um sábado. E versículo 13. E entrando subiram ao cenáculo onde habitavam Pedro e Tiago, João e André, Filipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão Zelote e Judas, filho de Tiago. 14. E todos perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Então nós vemos aqui, nessa leitura que nós estamos refazendo, estamos lendo mais uma vez Atos dos Apóstolos, capítulo 1, para nós entendermos que Jesus, ele celebrou a última ceia, era a época da Páscoa, ele ressuscitou no terceiro dia, né? Ele passou a ser o cordeiro, né, daquela época do sangue, e que se sacrificou por todos, sacrificou pela humanidade, e ele ficou 40 dias conversando com os discípulos, e quando faltavam apenas 7 dias para dar o Pentecostes, é que Jesus subiu para os céus. E a última orientação que Jesus deu para eles é: fiquem em Jerusalém, porque, né, olha o texto aqui no versículo 5, ó, não muito depois destes dias. Jesus já estava profetizando, dizendo, ó, daqui a alguns dias vocês vão receber o batismo com o Espírito Santo. Porque dali a 7 dias ia ser o dia de Pentecostes, ia ser o 50º dia, o dia 50 da Páscoa. Então veja, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Eles estavam reunidos no cenáculo, e foi nesse dia de Pentecostes, por volta de 7 dias depois, que Jesus tinha subido aos céus e dado a ordem para que eles ficassem reunidos em Jerusalém, reunidos em oração, porque dali a poucos dias eles receberiam o Espírito Santo. Aí veio, versículo 2, e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Versículo 3, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Versículo 4, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Versículo 5, e em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. 7, e todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que? Não são galileus todos esses homens que estão falando? Versículo 8, como pois os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Versículo 9, partos e medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia e Judéia e Capadócia e Ponto e Ásia. 10, e Frígia e Panfilha, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos. 11, e cretenses e árabes, todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Versículo 12, e todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros: que quer isto dizer? Versículo 13, e outros zombando diziam: estão cheios de mosto, ou seja, estão cheios de bebida alcoólica, estão bêbados. Versículo 14, Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, e escutai as minhas palavras. 15, estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo esta a 3ª hora do dia. Veja que
O batismo com o Espírito Santo aconteceu às 9 horas da manhã, porque o dia começa às 6 horas. Então a terceira hora era em torno de 9 horas da manhã. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel, versículo 16, versículo 17. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Versículo 18. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias, e profetizarão. Versículo 19. E farei aparecer prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. Versículo 20. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. Versículo 21. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Nós vamos parar essa aula aqui no versículo 21. O objetivo dessa aula número 2 era tratar a respeito dessa parte relacionada ao Pentecostes. Porque tem muitas pessoas que leem Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, e falam assim: cumprindo-se o dia de Pentecostes. Que dia era esse? O dia de Pentecostes, Pentecostes vem do grego e significa 50. E esse dia era o dia 50 depois da Páscoa. E o fundamento desse dia 50 era para oferecer as primícias ao Senhor, está no livro de Levítico, no capítulo 23, conforme nós fizemos a leitura. Então, o que eu espero, o objetivo dessa aula é que você entenda que o Pentecostes era um instituto, era uma festa, a festa das primícias. Era o dia em que eles comiam os pães com fermento, comemorando que eles tinham conseguido o tempo de paz na terra prometida que Deus havia dado para o povo de Israel. E o povo, na época de Jesus, eles comemoravam a Páscoa. Por isso que Jesus comia a Páscoa com os discípulos. Ele era como um judeu, como que estava cumprindo a tradição do seu povo, de recordar: nós fomos escravos no Egito, e o Senhor matou os primogênitos do Egito no dia do livramento. E o livramento foi um cordeiro que foi morto, e o sangue dele foi colocado na verga da porta e nas ombreiras, e nós escapamos com vida e fomos libertos do Egito. E aí Jesus, quando ele morre na Páscoa, ele morre para que ele seja o cordeiro que traz a libertação para o povo, para toda a humanidade. E depois, quando ocorreu o Pentecostes, então, com a morte de Jesus, houve um novo significado para a Páscoa. A Páscoa, lá no Antigo Testamento, libertou o povo de Israel. A Páscoa, com a morte de Jesus, libertou toda a humanidade do pecado. Libertou todas as pessoas. No Evangelho de João, no capítulo 3, no versículo 16, fala que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, a morte de Jesus, ele passa a ser o Cordeiro Pascal, o Cordeiro da Páscoa, aquele que foi morto e derramou o seu sangue para trazer a salvação para toda a humanidade. Na Páscoa original, a salvação era do povo de Israel. Na nova Páscoa, que é Jesus, ocorre a salvação de toda a humanidade. No Pentecostes, havia a festa, o povo comemorava, comia, entregava as primícias da terra que receberam de Deus. O povo está em festa no Pentecostes. No dia 50 estão comemorando que fizeram colheitas, que entregaram as primícias para serem oferecidas como cheiro suave ao Senhor. No Pentecostes, eles comem o pão fermentado, porque eles tiveram tempo de fazer a fermentação do pão e de fazerem a celebração, a comemoração. Então Jesus fala, então o novo Pentecostes ocorre
o casamento da igreja com o Senhor. O Espírito Santo é derramado. Agora o povo tem uma marca. O Espírito Santo que traz a alegria, que traz consolo, que traz a eterna aliança que nós temos com Deus. Então o Pentecostes antigo era a comemoração porque eles entraram na terra prometida, porque eles tiveram 7 semanas para fazerem a sua colheita, para fazerem a apresentação das suas ofertas, das suas primícias ao Senhor. O novo Pentecostes, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, Deus fala: agora vocês vão receber o Espírito Santo. A presença de Deus vai estar para sempre com vocês. E aqui, essa manifestação aconteceu por meio do derramamento do dom de línguas, em que eles falavam com fogo, ou seja, eles falavam com autoridade, eles falavam em oração a respeito das coisas de Deus em vários idiomas. E as pessoas que estavam ali, os estrangeiros, viam eles falando nos idiomas deles a respeito das coisas de Deus, mesmo os discípulos e as pessoas que estavam ali, as 120 pessoas que estavam ali reunidas, mesmo que eles não soubessem falar o cretense, o árabe, o egípcio, as outras línguas, o Espírito Santo deu para eles essa autoridade. E quando as pessoas viram isso acontecendo, alguns ficaram maravilhados e outros disseram que eles estavam bêbados. Então Pedro toma a palavra e fala: isso que aconteceu já havia sido profetizado pelo profeta Joel. E essa profecia que Pedro apresentou aqui está no capítulo 2 do livro de Joel, que está no Antigo Testamento. De fato, o profeta Joel apresentou essa profecia de que nos últimos dias, muitas pessoas não entendem o que são os últimos dias. Os últimos dias começaram quando Jesus veio, encarnou aqui na terra. A partir da vinda de Jesus, o Antigo Testamento se cumpre e começam os últimos dias. Jesus inaugura os últimos dias, porque ele veio, morreu na cruz e abriu o campo da salvação para que todos os que receberem Jesus sejam salvos e possam morar com Deus na glória. E aqueles que optarem por não aceitarem a Jesus, porque o livre-arbítrio permanece, irão para o inferno como consequência da sua própria decisão. Deus não manda ninguém para o inferno. Ele deseja que todos se salvem, e o Evangelho de João, no capítulo 3, no versículo 17, diz isso, que ele veio para salvar o mundo e não para condenar o mundo. Então, o texto fala claramente que ele veio para salvar o mundo, mas aqueles que não receberem a Jesus serão colocados em outro lugar porque tomaram essa decisão. E aqui o Pedro traz a lembrança do povo, dizendo assim: isso já havia sido profetizado. Assim como já havia sido profetizado que Deus enviaria o Messias, que morreria, que traria a salvação para o povo, também estava profetizado que o Espírito Santo seria derramado de maneira abundante sobre toda a carne no profeta Joel. E ele começa aqui a fazer o discurso explicando, apresentando a relação do que estava acontecendo ali, de o povo falar em línguas estranhas e receberem o Espírito Santo como um evento, um fato que era o cumprimento de uma profecia, mais um cumprimento de profecia do Antigo Testamento. Então o Pentecostes, ele substitui o outro Pentecostes. O outro Pentecostes era a festa no 50º dia, depois de 7 semanas. O novo Pentecoste o povo comemorava a entrada na Terra Prometida e o fato de terem tido muitas colheitas e de verem o cumprimento da promessa da libertação do Egito. Agora, o Pentecostes é um dia em que nós comemoramos a vinda do Espírito Santo sobre a terra. O Pentecostes representa, depois de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, o derramamento do Espírito Santo sobre a terra.
as pessoas tendo acesso a Deus por meio do recebimento do Espírito Santo. Pelo Espírito Santo, a humanidade agora pode ter uma relação de intimidade com Deus. E Paulo vai escrever em Romanos, no capítulo 8, no versículo 16, que o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. O Espírito Santo, habitando em nós, revela para nós o quanto nós somos realmente conectados com Deus. Essa é uma das missões do Espírito Santo. Falar conosco, mostrar para nós o caminho de estarmos com Deus, além de outras funções que o Espírito Santo cumpre, como o de dar conforto e consolo para nós, orando por nós, intercedendo na nossa própria boca com gemidos inexprimíveis, como Paulo fala no mesmo capítulo 8, no versículo 26, no mesmo capítulo 8 do livro de Romanos. Então, essa é a aula 2, a aula de hoje, explicando o que é Pentecostes, a origem do Pentecostes e como que o que ocorreu no Pentecostes, o derramamento do Espírito Santo e como que esse Espírito Santo se manifestou por meio de línguas de fogo entre as 120 pessoas que estavam reunidas em oração. E também mostrando que Jesus, ele ficou 40 dias depois que ele ressuscitou conversando com os discípulos, para que os discípulos não ficassem muito tempo sem a presença dele. Foram apenas 7 dias ali. Jesus sobe aos céus e fala: fiquem reunidos em Jerusalém, porque por esses dias vocês vão receber o Espírito Santo. Por esses dias foi em torno de 7 dias, porque já era o dia 50 da Páscoa. O dia 50 da Páscoa. Então, o povo de Jerusalém foi só um tempo de ficarem 7 dias orando, né, cumprindo um propósito de 7 dias, para que o Espírito Santo viesse sobre eles. Deus abençoe a todos. Se você gostou dessa aula e conhece mais pessoas que querem estudar a palavra de Deus, convida essa pessoa, compartilha esse vídeo para que essas pessoas aí, seus amigos, possam estudar o livro de Atos dos Apóstolos, conhecendo mais a respeito das Escrituras. Deus abençoe, a paz de Jesus. Amém.